Roda assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje, como prometido, a gente vai fazer alguns exercícios de fixação sobre a álgebra booleana e o teorema de De Morgan. Lembre-se, esse conteúdo ele é essencial para o curso de sistemas digitais. Tudo a partir disso será baseado para a gente resolver situações e problemas mais futuras, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício aqui ele é muito similar com o da aula passada. A gente vai envolver algumas propriedades de distribuição, de isolar alguns termos e tudo mais, e aplicar o teorema de De Morgan. Veja, eu tenho S, que é uma saída, ela vai ser igual às entradas A e B e C, ou A e C barrado, ou A e B barrado. O que acontece? Nesse caso, como eu tenho que simplificar, a gente sempre tenta deixar um termo em evidência. O que eu vejo aqui nesses termos? Eu vou olhar aqui os termos separando pelo ou, porque fica mais fácil. Eu tenho A e B e C, então esse daqui seria meu termo 1. Ou A e C barra seria meu termo 2. Ou A e B barra seria meu termo 3. Lembrando que a gente, para somar ou multiplicar aqui, é o mesmo esquema da álgebra normal. Multiplicação tem prioridade e soma é prioridade secundária, tá bom? Então, desses três termos, quem que está em evidência? O A. O A aparece neles. Então, eu vou deixar ele em evidência. Então, eu faria S, que é a minha saída, igual a A, deixando em evidência, vezes. Aí eu teria no primeiro termo B e C, ou no segundo termo C barra, ou no terceiro termo B barra. Olha só que interessante. Então, só para a gente conferir ver se está certo, A e B e C, ou A e C barra, como no segundo termo, ou A e B barra, como no terceiro termo. Agora, olha só. Eu tenho B e C aqui dentro, só que um deles não está barrado e o outro está barrado. Se eu aplicar o teorema de De Morgan aqui, nessa parte aqui, eu consigo alguma coisa muito interessante. Eu vou puxar aqui do ladinho para a gente ver como iria ficar. Aplicando o teorema de De Morgan, eu teria C barra ou B barra, e aí eu vou colocar em outra cor aqui, só para a gente não confundir. Aplicando a barra invertida duas vezes, aí eu vou ter C barra, barra pelo teorema de De Morgan, ou seja, eu barro esse meu termo. Como eu estou fazendo um ou aqui, eu vou multiplicar por um B barra, barra. E aí, como eu utilizei uma barra, eu vou ter a segunda ainda para utilizar. Só que veja que C barra barra, C barra duas vezes é a mesma coisa que C. Então eu teria C e B barrado. Aí olha que interessante. Eu vou ter B e C, e aqui eu teria C e B, que é a mesma coisa que B e C, só que barrado. Puxar aqui do ladinho, colocar em outra cor para vocês verem. Se eu tiver X e eu tiver X barra e eu estiver fazendo a operação ou entre eles, quer dizer que eu vou ter obrigatoriamente 1 ou 0, ou eu vou ter 0 ou 1. É a mesma coisa aqui. Se eu substituir, se eu falar que meu C vezes B é igual a X, então eu vou ter aqui X barrado, e aqui nesse outro lado da expressão eu vou ter só X. E aí eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo X ou X barrado, que é a mesma coisa aqui, 1. Isso é obrigatoriamente 1. Porque 1 ou 0, ou você pode fazer 0 ou 1, ele vai dar 1, porque eu já tenho um nível prioritário para a lógica ou, tá? Então aí, voltando aqui para a equação, então, eu teria S igual a I 1. Então, se eu tenho alguma coisa E, um sinal 1, então essa operação E, como o nível prioritário é o nível lógico 0, como eu não sei se A é 0 ou 1, minha prioridade vai ser dada para o A. Então, eu sei que minha saída é igual a A. Veja só que eu tenho, nesse caso, 3 entradas, só que só a entrada A que tem prioridade no meu circuito. O resto não precisa. Isso é um dos exemplos que a gente pode utilizar futuramente para desenvolver circuitos lógicos com menos entradas, menos sensores, redução de custo, de tamanho físico, tá bom? Vamos para um outro exemplo agora. A few moments later. Vamos para esse exemplo agora, que nós temos 5 termos. Eu tenho A barrado, B barrado, C barrado, ou A barrado, BC, ou A barrado, BC barrado, ou A, B barrado, C barrado, ou A, B e C barrado. O que acontece? Esse termo está grande, são 5 termos, né, que a gente vai ter ou aqui, só que é o mesmo esqueminha de sempre. A gente vai ter que ver uma forma de deixar em evidência e a partir disso simplificar. O que acontece? Você pode escolher se você quer o A, se você quer o B, se você quer o C, se você quer o A barrado, por exemplo, B barrado ou C barrado. No meu caso,
por experiência, esse exercício já resolvi em casa antes de trazer para vocês aqui para trazer certinho. É mais fácil porque você pode resolver de várias formas diferentes. É mais fácil se eu fizer o seguinte, a minha saída S é igual a, eu vou deixar o termo C barrado em evidência. Então, nesse caso eu teria o A barrado, B, C, já que ele não tem o C barrado, ou C barrado, e aí eu deixaria todos os termos que tá com C barrado aqui junto, né, fazendo a distributiva. Então aí eu teria A barrado, B barrado, ou A barrado, B, ou A, B barrado, ou AB, certo? Olha só que interessante, aqui eu tenho bastante, né, A barrado, B barrado, A, B, etc. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas coisas interessantes. Aqui de cara, aqui de quebra, eu já vejo isso daqui, ó. Esse termo A barrado, B ou A, B barrado, ele é uma porta lógica XOR. A questão é que eu ainda não vou transformar isso numa porta lógica XOR. Por quê? Porque em termos de porta lógica, realmente, eu reduzo esse espaço. Só que não necessariamente eu vou simplificar. Então, primeiro eu tenho que fazer algumas considerações, tentar reduzir o circuito ao máximo. Quando eu reduzir, aí eu consigo aplicar a porta lógica XOR se for o esquema, tá bom? Se não, não vamos ainda transformar isso daqui numa porta lógica XOR, tá bom? Vamos lá. Voltando então ao exercício, eu faço que S ele vai ser igual a A barrado B, C, ou C barrado vezes... O que dá pra gente mexer aqui? Ó? Eu posso deixar em evidência, por exemplo, o meu termo A barrado desse lado e o meu termo A desse outro lado. Então eu teria, então, vou colocar aqui de novo entre colchetes, A barrado multiplicando B barrado ou B, certo? Ou, aí eu poderia deixar o A em evidência multiplicando B barrado ou B, certo? Dentro de colchetes, fecho parênteses aqui. Olha só, então, quando eu tenho uma incógnita ou o negado dela, eu sei que isso daqui vale 1. A mesma coisa para cá, 1. E aí eu vou ter o que aqui? Eu vou ter A barrado vezes 1, que é a mesma coisa que A barrado, ou A vezes 1, que é a mesma coisa que A. Então eu tenho A barrado ou A. Então eu sei que toda essa expressão aqui vai valer o quanto? 1. E aí eu vou ter, substituindo aqui tudo, S é igual a A barrado e B e C, ou C barrado vezes 1. Nossa senhora! Então, olha só, isso daqui vai ser igual a C barrado. Fiz uma simplificação absurda no meu circuito. Tendo ao final que S é igual a A barrado e B e C, ou C barrado. Tá? Aí você fala, acabou. Não, não acabou. O que acontece? Só vai acabar quando eu aplicar o teorema de De Morgan e eu tentar chegar na menor quantidade de portas lógicas possíveis. Lembra que a gente sempre tem que chegar numa NAND ou numa NOR no final. A gente nunca pode ter, por exemplo, numa entrada de uma AND, por exemplo, duas portas lógicas invertendo, ou a mesma coisa numa porta lógica OR. Eu também ter duas inversores na entrada dele. A gente sempre tenta acabar com esse tipo de caso e fazer uma NOR ou uma NAND, certo? Veja esse caso, eu tenho uma entrada barrada na entrada, e esse outro é a mesma coisa. Será que dá para mexer? Vamos tentar aplicar o De Morgan. Se não chegar em lugar nenhum, a gente dá por encerrado isso, porque isso daqui não é nenhuma tipo porta lógica fundamental. Se der certo, a gente vai conseguir reduzir ainda mais o circuito. Então eu vou partir dessa expressão e a gente vai aplicar o De Morgan para ver se dá para diminuir mais. Então vamos apagar aqui a lousa. Então nós teremos a nossa expressão S é igual a barra B, C ou C barra. E dessa forma a gente pode tentar simplificar um pouco mais. Como? Aplicando o De Morgan. Talvez vire alguma coisa, talvez não vire nada. Mas vamos tentar. Se não virar nada, a gente sabe que essa é a expressão final. Então, barra duas vezes, né, pelo De Morgan. E aí eu tenho esse termo aqui que é meu termo 1 e esse daqui que é meu termo 2. Eu sei que essa então vai ser A barra B, C. E aí eu abro um parênteses aqui porque eu estou barrando todo esse termo. E aí pelo teorema de De Morgan isso daqui vira um E e eu faço um C barra barra duas vezes. Veja que C barra barra é a mesma coisa que C. Então eu teria S é igual a, entre parênteses, A barra B, C barrado, certo? E C. E eu não posso esquecer dessa barra aqui, que é a segunda. Opa, faltou aqui em cima. Só para completar. Então, olha só. Aqui dentro desse termo dá para simplificar, porque eu tenho um De Morgan aqui dentro. Veja que eu tenho aqui ó, um barra aqui em cima. Então, vamos tentar simplificar mais.
Então eu teria S é igual a, pelo Teorema de De Morgan, eu teria aqui então A barra barra, ou B, ou C, e aí esse B e esse C são barrados, certo? E aí eu multiplico pelo meu C e eu tenho essa barra final aqui fora. Veja que A barra barra é a mesma coisa que A, então eu teria S é igual a ou B barra, ou C barra, multiplicando por C. E aí eu tenho a barra total. Vou passar aqui para o lado direito do quadro. Então eu vou ter S é igual a, façamos a distributiva. Eu tenho A barra A normal vezes C, ou B barrado vezes C, ou C barrado vezes C. E aí C barrado e C, ou seja, eu tenho uma letra, uma entrada negada e a entrada normal, vai dar zero alguma hora. E como o zero tem prioridade, então isso daqui vai ser igual a zero. Então, ou o zero, então é ou qualquer outra coisa que não seja o zero. Então eu vou ter S é igual a e C, ou B barra e C. Ah, esqueci, a barra principal lá em cima. Não posso esquecer disso, tá? Você que está aí vendo eu, lembre-me disso. Então, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente tentar simplificar mais isso. E aí, como é que a gente vai simplificar isso daqui? Bem, vamos tentar deixar em evidência. Então, eu teria S é igual a ou B barra, e aí eu tenho o meu C, que ele pode ficar em evidência. E aí eu tenho a barra aqui. Então, agora eu tenho esse termo e eu tenho esse outro termo aqui. Aplicando esse último De Morgan, para terminar, S é igual a, eu vou ter A ou B barrado, barra, ou C barrado. E aí, aplicando o De Morgan aqui desse interno, eu vou ter S é igual a barra e B duplamente barrado, que eu já vou deixar como B, ou C barrado. Veja só, eu consegui simplificar ainda mais a minha equação. Veja que eu tinha antes, aqui no começo, dois Cs, e agora eu só tenho um sinal de C. E um deles, antes era normal e o outro era invertido. E nesse caso eu só preciso do sinal invertido. Então eu diminui a quantidade, por exemplo, de fio no meu circuito. Não digo de porta lógica porque eu vou ter que usar a NOT, mas pelo menos o espaço que eu vou precisar vai diminuir. Então eu sei que eu vou rearranjar aqui S é igual a A barra e B ou C barrado. Então eu consegui simplificar ao extremo. Como é que eu sei que não tem como simplificar mais? Porque eu não vou ter nenhuma repetição de entrada aqui. Eu não vou ter outro A, outro B, outro C, eu só tenho uma de cada. Então nesse caso é a simplificação máxima que eu consigo, tá bom? Agora vamos para o nosso último exemplo. A few moments later. Vamos com um circuito que é o seguinte. S, ele é igual a e eu vou ter a minha XNOR com B, e isso eu vou ter barrado. E eu quero provar que isso daqui é a mesma coisa que S, né? Isso daqui vai ser igual a S, igual a ou exclusivo B. Como é que eu faço para provar isso? Muito simples, a gente aplica o De Morgan. Só que eu tenho que lembrar do quê? Das portas lógicas XOR e da minha XNOR. E o que eu sei da minha XOR? A minha XOR ela é a seguinte expressão. S é igual a barrado e B, ou A e B barrado. E a minha XNOR ela vai ser igual a e B barrado, cada um individualmente, ou A e B. Então, vou deslocar para cá, para não atrapalhar o nosso cálculo, certo? Coloquei aqui. Então, a gente tem que aplicar o De Morgan aqui dentro. E aí eu vou me basear nisso. Como eu estou falando de uma XNOR aqui, eu vou fazer que meu S é igual a XNOR com B. A XNOR com B eu posso substituir por essa expressão. Então, eu teria A barrado e B barrado, ou A e B. E tudo isso eu vou barrar. E aí, acontece, aplicando o De Morgan, eu vou ter o quê? S é igual a, vamos supor que esse daqui é o meu termo 1 e esse daqui é o meu termo 2. 1 e 2. Então, para o termo 1, eu teria A barrado e B barrado. E aí, tudo isso eu iria barrar devido ao De Morgan. E aí, esse O vira um E. E aí, eu teria o quê? A e B, tudo barrado. E aí, eu posso aplicar o De Morgan individualmente em cada um deles. Então, eu teria S é igual a duplamente barrado fica A, e aí um E vira um O, e B duplamente barrado vira um B, certo? E aí eu teria E, aí esse A ele vai ser barrado, e esse E vira um O, e esse B ele vai ser barrado também, certo? E aí eu tenho essa multiplicação. O que é que eu posso fazer? Distributiva. Então eu tenho S
é igual a vezes A barrado. Eu tenho ou, né, aqui, A vezes B barrado. E aí eu teria um ou do 1B com um A barrado. E aí eu vou ter um ou, né, do 1B com um B barrado, certo? Se eu tenho um E de uma entrada com a negada dela, isso daqui é igual a 0. Mesma coisa vale para o A, mesma coisa vale para o B. Então, vou colocar aqui no cantinho, em outra cor, para mostrar para vocês. Então, meu S, ele seria igual a e B barrado, ou A barrado e B. Por que eu não coloquei o 0? Porque 0 ou alguma outra coisa é a outra coisa. O 0 não vai me interferir na operação ou. E aí você vê que A e B barrado, ou A barrado e B, é o que? A nossa porta lógica XOR. Então eu faço que S é igual a XOR com B. Tá bom? Então, aqui está a demonstração. Mais para frente, só para motivar vocês, a gente vai ver que essas simplificações com porta lógica XOR, ela é utilizada em decodificadores e em algumas operações, na verdade, com circuitos aritméticos, tá? Mas isso fica mais para frente, como curiosidade. Então, muito obrigado, continuamos na próxima aula. Até lá!